Bem, chegando pra você nesse feriado de 15 de novembro, notícias fresquinhas. Exatamente, porque choveu aqui no Rio de Janeiro. Então, notícias fresquinhas relacionadas ao Fluminense. A gente vai falar aqui sobre Germancano, sobre Campeonato Carioca, sobre Miguel e sobre Jair. Entendeu? Então roda aí a vinheta. Eu sou o Gabriel Amaral, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Não dá mole não, cara, se inscreve aqui embaixo, usando esse botãozinho aí, inscrever-se. Você dá uma moral muito grande, estamos quase chegando a 182 mil inscritos. E claro, também deixa o like aqui neste vídeo. Esse vídeo que é patrocinado pelo OneFootball e olha... Copa do Mundo, caraca, eu fiquei bolado com isso, tá? Pera aí, deixa eu dar o pause aqui, porque agora não é nem parte da propaganda, não. A Copa do Mundo é domingo agora, 5 dias, né? Eu tomei um susto com isso, que eu falei, cara, realmente, a Copa do Mundo não é dia 27, já começa... Caraca, que doideira, enfim. Voltando agora pro Ed aqui do OneFootball. Você também ficou bolado com isso, tipo, quando você se deu conta na segunda-feira de que quarta não tem futebol, próximo domingo é futebol, Copa do Mundo. Já é o grande jogo Catar e Equador. Voltando para o Ed do OneFootball. Cara, então, vai ter a primeira fase do Brasil, o Brasil estreia dia 24. 3 joguinhos aí da primeira fase que você pode participar lá do bolão OneFootball. Copa sem churrasco e sem OneFootball não é Copa. Participe e comemore com a galera. O link tá aqui embaixo na descrição pra você ir lá e participar do bolão OneFootball. Você vai dar os seus palpites, fazer ali o cadastro e tá concorrendo a 2 kits churrasco. Exatamente, 2 kits churrasco. Exclusivo lá do OneFootball que vai te mandar se você for um dos premiados, beleza? Então, a premiação, na verdade, é porque tiver um melhor desempenho, né? É um bolão. Então, vá lá e mate os resultados. Pô, se o ganhador vier do Raiz Tricolor, eu vou ficar felizão, cara. Vai lá, é de graça, tanto pra baixar o OneFootball quanto pra participar do bolão. Usa o link que tá na descrição. E eu sempre comentava, até pra gente passar logo pro vídeo, sempre comentava bem assim, não vou participar desse negócio, nunca ganho nada, etc. E realmente eu continuo sem ganhar. Mas uma colega minha ganhou um carro, pô, há pouco tempo atrás, aqui em Rio Bonito, num sorteio de farmácia. E ela vendeu o carro, deu entrada na casa e tal. E aí eu falei, a partir desse momento eu passei a participar de todos os concursos, aquele do mercado e tal. Participei, vai que ganha, né? Nesse caso aí é um bolão, então só depende dos seus conhecimentos de futebol. Beleza? Copa sem churrasco e sem o futebol não é Copa. Usa o link que tá na descrição e participa. Vamos falar das notícias. A primeira delas é... De novo, vou até passar rápido dessa vez, mas acho que o Olé percebeu que isso dá audiência e é interessante, e a gente dá audiência e é interessante realmente. Tá aí na tela. O Olé não cansa de repercutir os gols de Germancano, aí destacando o último gol, né, de Germancano, o último jogo dele na temporada. Outro gol de Germancano superou a Neymar e a Gabriel Barbosa. A gente aqui trabalha dessa forma, né, particularmente. Tá aí, ó, o Jornal Olé, que é o principal jornal esportivo da Argentina, fez uma publicação sobre o jogo de Germancano. A Germancano fez um gol na vitória do Fluminense contra o Bragantino e terminou 2022 como o primeiro, o top anual desde 2008. Outra vez Germancano, outra vez o ex-Lanús. Pô, tem que parar de chamar o cara de ex-Lanús, né, cara? Ninguém aí sabe que ele jogou no Lanús. Desta vez para superar Gabriel Barbosa e Neymar, porque já são 44 gols oficiais para o Fluminense neste ano. Esses já são, né? Eles acho que não perceberam que acabou. E superou o atual jogador do Flamengo e o ex-Santos e atual Paris Saint-Germain como o maior artilheiro anual desde 2008. É o maior artilheiro anual desde 2008, porque o jogador da equipe carioca chegou a 43 gols, né? O Gabriel chegou aos 43 gols em 2019. E o Neymar, quando jogava no Peixe, acumulou a mesma quantidade de gols, 43 também, em 2012 nos jogos oficiais. E Germancano fez 44. Desta vez a vítima foi o Red Bull Bragantino, na última rodada do Brasileirão. O Fluminense termina o torneio com um desempenho muito positivo, com 70 pontos a 11 do campeão Palmeiras, basicamente por Cano, autor de 26 gols no torneio. E este mesmo registro também
é altíssimo em um campeonato de 20 clubes, com um nível de exigência maior, ao que, por exemplo, tem o campeonato argentino, que tem 28 equipes, ou seja, o nível aqui é mais alto, né? Germán, de 34 anos, terminou como o melhor Piquini deve ser artilheiro, alguma coisa relacionada a artilheiro, marcador do campeonato desde 2006. Os anteriores, Gabriel em 2019 com 25, Jonas do Grêmio e Borges em 2021 e 2011 do Santos com 23 e Fred do Fluminense em 2011 também com 23, né, pelo que eu entendi. E algo que também destaca Germancano, ele jogou todos os jogos do Brasileirão, não foi afetado por lesões nem suspensões. Enfim, destacando a questão da conduta dele. Tá aqui, ó, a foto da turma do Fluminense. E aqui mais dados, enfim, ele vai falando aqui dados do ano de Germancano. Ah, tá, o melhor Piquini estrangeiro. Marcador, é artilheiro estrangeiro mesmo, né? Vai destacando alguns dados de Germancano. E, enfim, ponto importante, né? Ponto importante. Esses destaques de Germancano, eu tenho falado isso, se internacionaliza. O Fluminense tá presente. O argentino que abre a site do Olé tá vendo. Ele pode não saber nada do Fluminense. Pode não ter noção de nada do Fluminense. Mas ele conhece o Germancano e ele sabe que o Germancano tá jogando aqui e tá fazendo gol pra cacete. É isso. Eu lembro do Hirivinha até hoje, por causa de Afonso Alves, que foi uma comparação esdrúxula que fizeram aí nessa semana. Mas pra isso cabe, assim. Eu lembro do Hirivinha até hoje. Enfim. Vamos pra próxima notícia. E esta próxima notícia, já que eu já falei de Germancano, um número só que eu não vi sendo destacado tanto aí de Germancano, tá? Dos últimos 10 gols do Fluminense, ele fez 8. O cara fez 8 gols em 5 jogos na reta final. Só pra não passar despercebido isso. Bem, outra notícia sobre o Campeonato Carioca. Essa é um pouco mais... irrita, da raiva, mas é um pouco mais rápido aqui, acredito eu. A notícia é do Fred Huber e do Thiago Lima, lá no GE. Globo. O Fred cobre o Flamengo e o Thiago cobre o Fluminense. Eles colocam ali um detalhe que é: Flamengo e Fluminense neste momento estão no impasse com a Ferg por causa da transmissão do Campeonato Carioca. Vou passar de uma maneira bem resumida, porque em breve vai rolar um vídeo aqui sobre isso, eu não tenho dúvida disso, tá? Aconteceu o arbitral, que é aquela reunião com os clubes, com a Ferg e tal, na última sexta-feira, e nesse arbitral, que é para decidir regulamento, decidir tabela, tal, tudo, inclusive transmissão. Um dos pontos discutidos foi o direito de transmissão do Carioca. Lembrando, até 2019 era a Globo, de 2020 começa com a Globo, no meio da pandemia há o rompimento, ali no final da pandemia, e de lá pra cá o direito foi desmembrado, não é tudo pra Globo, né? Antigamente era Globo, Premier, Sport TV, tudo pra Globo ali. E aí foi desmembrado pra ter pay-per-view dos clubes, Flá TV, Flu TV, pra ter Record, pra ter pay-per-view da Ferg, etc. E no final das contas não deu dinheiro. Bem, só a dupla Fla-Flu não aceitou o sistema de venda de direito de transmissão proposto pela Ferg. E aí vamos lá, olha a sacanagem da Ferg, tá? Duas empresas hoje negociam as vendas, né, dos direitos. Que é basicamente, uma empresa negocia com a Ferg e fala: olha, eu vou assumir aqui, tem exclusividade para poder vender o Carioca. Duas empresas ali negociam. Só que essas empresas apresentaram modelos de venda de direito. Como eu falei, direito de venda pela internet e tal, pela TV, enfim. Só que Flamengo e Fluminense não se mostraram interessados pelo modelo que foi apresentado e pretendem fazer valer a lei do mandante, sancionada em 2021, que é: dane-se se você tem os direitos de todos os clubes. Eu posso transmitir o meu jogo como mandante. Entendeu? E a lógica é essa. E um detalhe que é sórdido sobre isso, tá? Pelo regulamento, os mandantes dos clássicos são os times que foram melhor no campeonato anterior. Ou seja, baseado nisso, o Fluminense será mandante em todos os 3 clássicos da Taça Guanabara, da primeira fase. O Flamengo será mandante nos clássicos contra Botafogo e Vasco. E só haverá um clássico no Rio de Janeiro, sem que Flamengo e Fluminense sejam mandantes, no Botafogo e Vasco. Que o Botafogo é o mandante. E vocês vão ver que isso é importante. Bem, então a situação é essa. Basicamente a Ferg, o Flamengo tá querendo entrar na justiça por causa disso, porque a Ferg não quer deixar. A Ferg tá botando no regulamento, tá querendo botar no regulamento uma doideira que é tipo assim: não importa a sua campanha, os jogos de volta da semifinal e da final serão
dos times que tiverem assinado o contrato de TV com a Ferg. Que ela, basicamente, ela garante que a transmissão que ela vender vai ter o segundo jogo da final. Por exemplo, o Fluminense é o melhor time disparado e tudo, ganhou todos os jogos. E ele tem os direitos, né, da transmissão dele. Passa tudo na Flu TV lá, cobrando, ou vendeu pra SBT, pra Globo, sei lá pra quem. O segundo jogo da final vai ser pra quem a Ferg vendeu. O Fluminense, em hipótese nenhuma, vai jogar o segundo jogo com o mando. É bizarro. A Ferg é um feudo, né? E ainda teve outra maluquice que é ridículo que os times pequenos apoiem isso. É uma burrice cara, isso não tem como. Isso não tem como ser só burrice, não. Isso não tem como ser só burrice. A Ferg propôs 9 milhões de premiação. O contrato lá que foi proposto. 8 milhões para o campeão e 1 para o vice. E priu. Isso é de uma burrice, cara. Porque, assim, é óbvio, o campeão tem que ter a premiação mais alta. E detalhe, nas últimas também foi anunciado premiação e não recebemos nada, né? Mas um detalhe só, é importante, eu até passei do tempo que eu ia falar aqui sobre essa questão, porque indigna muito. 8 milhões pro campeão, será que não era mais interessante? Vai dar 1 milhão pro vice? Dá 4 milhões pro campeão, pega esses outros 4 milhões, dá 2 milhões pro vice, por exemplo. Você quer distribuir dinheiro? Dá 2 milhões pro vice, dá 4 pro campeão, pega os outros 3 milhões e, pô, faz torneio do interior, faz premiação pros clubes pequenos ganharem alguma coisa também. Porque aí vai lá, o Fluminense ou o Flamengo é campeão, 8 milhões de reais é muito dinheiro? É dinheiro pra cacete. Mas não faz uma diferença esplendorosa, nossa, que diferença. Não, mas, pô, 1 milhão pro clube pequeno faz diferença pra cacete, fortalece o futebol do Rio de Janeiro, mas não. A burrice e o mau caratismo impera. Bem, nesse momento, tá? Não tem nada definido. Isso quando tiver, a gente volta a comentar aqui. É inacreditável, Já morreu o Carioca. Acaba, Carioca, acaba. Bem, outra notícia. Essa aqui é bem rapidinha mesmo. Essa eu prometo que é bem rapidinha. Informa... Eu não sei se a notícia era diretamente desse repórter mesmo, tá? Mas é um repórter que eu até encontrei com ele lá em Bragança Paulista e não o reconheci. Que é o repórter que cobre o Red Bull Bragantino, que é o Rodrigo Seixas. Eu fui relembrar o sobrenome dele aqui. O Rodrigo Seixas, que é repórter, enfim, cobre o Red Bull, e ele publicou o seguinte, tá? Vou botar aí na tela pra vocês. Cadê? Deixa eu botar aí. Aí, ó. Bem, o Red Bull Bragantino já começa a montar o elenco para 2023. Os atletas Carlos Eduardo, que foi embora com 23 jogos e 0 gols e 0 assistências. Johan, ex-Atlético Mineiro, né, tá voltando pro Galo emprestado. E Ramon, emprestados nessa temporada, retornam aos seus clubes. Ramon emprestado pelo Flamengo. Além desses, o meia Miguel não terá o seu contrato renovado. Conoces Miguel? Exatamente. Miguel, basicamente Miguel, ex-Fluminense, que rescindiu com o Fluminense na justiça. Foi dispensado, na teoria é isso. O Bragantino não quis renovar o contrato com o possante Miguel. Lembrando que quando ele saiu daqui falavam em propostas da Europa e tal, e que o Fluminense estava perdendo um jogador absurdo. É um caso trágico, infelizmente, de um jogador precoce que queimou etapas, principalmente pelo desespero da sua família. E que agora, obviamente, vai acabar achando um clube aí do Brasil, sempre tem um Cuiabá para poder receber essa galera. Mas fato é, o jogador não fica no Red Bull Bragantino, foi dispensado. Aqui no Fluminense existiam vários relatos de falta de profissionalismo do jogador, né? Não sei como é que foi lá, não sei se ele está sendo dispensado só por bola, mas é um fato também, era reserva e era pouco, vinha até sendo pouco utilizado. Enfim, dos 4 ali, acho que também sinaliza um pouco pra gente a questão do Johan, né? Era um nome que era possível do Fluminense lá no início do ano, também não rendeu pelo Red Bull, terminou o ano no banco ali, né, sendo reserva do time. Enfim, o Galo volta com Natan e Johan, 2 jogadores que foram emprestados e não renderam, né? E pra gente fechar, uma matéria do TNT Esportes afirmando que São Paulo, Vasco, Grêmio e Fluminense têm interesse em Jair do Atlético Mineiro. E que o volante de 28 anos pode estar de malas prontas para outro clube da Série A do Brasileirão. Bem, a primeira coisa que eu acho que você que é mais atento aqui do Raiz Tricolor já sabe não está assinada a matéria. Matéria por redação TNT Esporte. E isso me incomoda, vocês sabem disso, porque matéria de notícia desse porte tem que estar ali, ó, a fuça de alguém assinando a matéria.
Então me incomoda um pouco isso. E nem é repercussão do TNT Esportes de uma publicação de um outro site, né? Porque às vezes tá ali, tem ninguém assinou, mas tá aqui. Segundo disse o jornalista tal, segundo diz o site tal, segundo diz o canal tal. Não é a informação deles. São Paulo, Vasco, Grêmio e Fluminense monitoram a situação do atleta de 28 anos para reforçar o elenco já na próxima janela de transferências. Bem, qual que é o cenário de Jair? Eu gostava muito de Jair quando ele saiu do Sport. No Galo ele jogou bem e tal, porém, o Atlético Mineiro inteiro terminou o ano na merda, né? Como dizem aqui a publicação em si. O que eu posso destacar? É até mais fácil não tendo aqui ninguém para entrar num conflito ético com alguém que publicou. Total cara de empresário, tá? Como eu já falei algumas vezes, o Fluminense vai ligar para 200 pessoas e vou até checar isso também para ver se tem alguma lógica. O nome de Jair é um dos que mais está agradando lá dentro. Faria sentido uma contratação do Fluminense, sim. Seria uma boa contratação do alto da minha leiguice sobre a última temporada dele, tá? Mas pensando no histórico do jogador, seria uma boa contratação, sim, para substituir o buraco deixado por Nonato. Ah, mas o Martinelli já substituiu. Tá, e quem substituiu o Martinelli? Calma, tem que ter um jogador de experiência ali também. O Jair é esse tipo de jogador. Gosto, a princípio gosto do Jair, mas precisaria dar uma estudada um pouco melhor. Porém, São Paulo, Vasco, Grêmio e Fluminense. Cara, isso aqui tá total cara de empresário ou assessor que recebeu essas ligações para poder avaliar o jogador, porque sabe que o atleta tá sendo interessado por 1, 2, 3 clubes e já mete ali na imprensa para poder dar aquele up no jogador e de repente se ele já tá negociando com o Fluminense, ele fala, ó, Grêmio, São Paulo e Vasco estão atrás também, ó. Sobe aí as luvas. Ah, se ele tá negociando com o Grêmio, ó o Fluminense na Libertadores, ele tá tentado aceitar. Enfim, isso é uma coisa até mais de prática que acontece aí nesse negócio. Mas vou tentar apurar para poder descobrir se de fato o Fluminense tem interesse em Jair mesmo, se é um nome que tá na pauta e se é um nome que tá na pauta de fato, já no segundo passo de proposta e etc. Beleza? O que você acha do Jair? Eu gosto do jogador. Mas hoje precisa ver também a questão de contrato dele, né? Ele tem contrato até o final do ano que vem, né? Até 2023. Então, não me parece algo que seja simples de liberá-lo lá e tal. Dependeria da questão do Atlético Mineiro. Então, e é aquele negócio, né? Mesma coisa do Faravelli, lá do que tá jogando no Del Valle. Se o jogador tem contrato e tá pintando notícia de que um monte de clube quer ele e tal, mas não fala de proposta pro Atlético nem nada, ó, abre o olho que é jogador forçando saída, tá? Enfim, tamo junto, até a próxima, valeu.